Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e hoje nós vamos falar sobre a importância da correta e constante oração. É muito importante para esse tema a gente conseguir encontrar um ponto de partida coeso e muito interessante para esse início. Então não tem nada melhor como lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, que vai dizer mais ou menos o seguinte: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A oração é uma das bases do cristianismo e é a partir dela em que nós conseguimos fazer a nossa comunicação com o nosso Pai Celestial. É a partir da oração que o crente em Jesus Cristo consegue firmeza na sua fé para continuar sempre caminhando, além de demonstrar a nossa total dependência do nosso Senhor Jesus Cristo e, além do mais, demonstrar a nossa inteira confiança em sempre estarmos próximos, querendo conversar, querendo falar, querendo suplicar diretamente àquele que pode fazer os milagres, que pode fazer a obra em nossas vidas e de quem nós amamos. A oração é o ato consciente em que uma pessoa dirige-se a Deus em forma de palavra ou pensamento para fazer a sua comunicação, fazer o seu pedido, fazer a sua adoração. E é muito importante nós começarmos a quebrar alguns clichês sobre oração que muitas pessoas falam assim, que a oração ela tem que ser de uma determinada forma, a oração ela tem que ser de uma determinada maneira. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 7, uma frase muito interessante, que se resume nisso: orai sem cessar. Ora sem parar. Ore continuamente, sempre que pudermos e sempre que precisarmos. E aí a gente começa a perceber uma coisa: nós não estamos todo o tempo ajoelhado, prostrado e etc. para fazer oração. Nós não estamos em lugares privados, no nosso quarto, no nosso recinto ou dentro da igreja para fazer oração. Então nós precisamos orar em todo o tempo e em qualquer lugar. Mas Marcelo, você acabou de ler um texto onde Jesus diz que nós não devemos ser que nem aqueles hipócritas que oram de pé nas sinagogas ou que vai para as esquinas, para os cantos públicos e oram justamente por conta assim de receber o nosso próprio galardão. Não estou entendendo. Calma. Pera lá um pouquinho, porque nós vamos chegar lá. Primeiro ponto que é importante começar: não tem nenhum tipo de problema orar em pé. Se nós prestarmos bem atenção em 1 Samuel capítulo 1, no versículo 9 ao 10, Ana estava amargurada por conta que precisava do seu milagre ao Senhor. Depois de se alimentar, comer e beber, ela levanta-se da mesa e com seu coração todo triste, ora amarguradamente ao Senhor, porque naquele momento ela precisava falar com seu pai. Em Neemias capítulo 8, no versículo 6, Esdras, depois de louvar a Deus, louvando a Deus, junto com o povo que estava junto com ele, eles começam a se prostrar com o seu rosto em terra, adorando o Senhor. E também nós temos a oração de joelhos, que nós costumamos fazer, que nós temos diversas passagens bíblicas, mas, por exemplo, para Salomão em 1 Reis, capítulo 8, no versículo 54, quando Salomão se levanta depois de fazer uma oração de joelhos ao Senhor. Todos nós devemos entender que mais importante que a posição física que nós estamos fazendo a oração é a nossa posição espiritual diante do nosso Senhor para fazer a oração. Ela que realmente importa, é justamente a nossa comunhão com Deus. Aí começa a fixar muito na nossa mente esse versículo que Paulo, ele é enfático em dizer: ore sem parar. A todo momento, você pode estar em pé, você pode estar prostrado, você pode estar ajoelhado. É muito importante nós sempre termos uma comunicação aberta, direta com o nosso Deus. Existem algumas pessoas que têm uma seguinte linha de pensamento: eu vou pedir para orar por mim porque eu não posso orar, porque eu não estou bem para orar, e aí eu não sei o que eu faço, é melhor o pastor orar por mim, é melhor o irmão orar por mim. Jesus Cristo, ele se deparou com uma situação muito importante em Lucas capítulo 18, no versículo 9. Eu já contei em algum dos outros vídeos aqui, mas eu vou repetir porque é muito importante, se encaixa perfeitamente nesse tema. Que muitos homens confiavam-se em si mesmos para falar o seguinte: eu posso orar porque eu sou justo, eu sou perfeito, eu sou o maravilhoso.
E ele propõe uma parábola dizendo o seguinte: olha, gente, tínhamos duas pessoas, o fariseu e o publicano. O fariseu, quisto na sociedade, bem visto, bem apreciado, olhavam para ele e diziam: aquele ali é santo, meu Deus, é o fariseu, aquele ali é sábio, nossa, que conhecimento. E ele também apresentou um segundo personagem que era o publicano, que nós já repetimos aqui diversas vezes que se tratava de uma pessoa mal vista na sociedade, aquele cobrador de impostos de um governo estrangeiro que tirava dinheiro do povo, e havia muitos corruptos. Jesus fala que os dois foram ao templo orar. O fariseu, todo cheio de confiança, de pé, dizia assim: Deus, graças te dou, porque eu não sou que nem os demais homens, que são injustos, ladrões, adúlteros. Eu, o fariseu, oro 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo, nem ainda sou como este publicano que está aí. O publicano, de pé, longe, fora do destaque, ele apenas batendo no seu peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus, no término dessa parábola, diz o seguinte: o publicano, ele desceu justificado. E o fariseu, que era crente, conhecedor, alto status, poderoso, maravilhoso, como é que ele desceu? Não sei como ele desceu, o que eu posso te dizer é que ele não desceu justificado. O fariseu estava altivo e o publicano, ele estava orando, reconhecendo a sua necessidade de perdão. Nós oramos a Deus, não porque nós somos perfeitos, mas porque nós somos pecadores e nós temos que ter esse canal, essa abertura de comunicação com o Pai, para cada vez nos aproximarmos dele e cada vez sermos melhores em sua presença. Então presta atenção numa coisa: quando você tiver por alguma situação, não estou dizendo para você procurar aquele irmão que você gosta, que é cheio de fé, aquele irmão que você sabe que, nossa, aquele irmão, aquela irmã é maravilhoso, sempre quando eu peço para ele orar, ele me ajuda e etc. Mas também estou dizendo para você orar também. Siga, ajoelhe-se, seja em pé, deitado, prostrado, cabeça no pó, qualquer coisa. Ore a Deus sem cessar, que eu garanto para você, Deus escuta as suas orações. Mas Marcelo, eu entendi tudo o que você falou, mas nós não acabamos de ler que Jesus Cristo falou para nós não sermos hipócritas e fazer com que nem aqueles outros que oravam em pé na sinagoga. Jesus Cristo, dentro desse versículo, ele não estava proibindo as pessoas de orar em pé, de fazer determinadas coisas, só orar em lugar reservado. Não, imagina. Jesus estava dizendo nesse texto que existiam pessoas que elas oravam em pé nas sinagogas. Elas procuravam espaços públicos, praças, lugares abertos com muito movimento para orar em voz alta, com uma voz eloquente: ó Senhor, eu sou um grande e eu estou aqui na tua presença para te adorar, te louvar, engrandecer e etc. Não para reconhecer e estabelecer um contato, estabelecer uma comunicação com seu Deus, mas essas pessoas queriam apenas se amostrar. Esses religiosos queriam apenas que as outras pessoas da sociedade olhassem para eles e dissessem: nossa, como aquele rapaz ora bem, meu Deus, que sacerdote! Uau, que alto nível! E aí por isso que Jesus conclui esse versículo dizendo que essas pessoas já tinham recebido o seu galardão, que essas pessoas já tinham recebido a sua recompensa. A recompensa para elas não era Deus ouvir a oração e cumprir e fazer alguma coisa, fazer um milagre, mas era justamente ser elogiada por outras pessoas. Ah, Marcelo, então eu conheço muita gente que é assim na televisão, nas igrejas e etc. Ó, é muito importante nós irmos com calma, porque nós começamos a entrar numa seara que é muito subjetiva, que é a seara da intenção. Nós não sabemos se a pessoa realmente está com a intenção de fazer a comunicação de oração a Deus, ou se ela está querendo se amostrar como aqueles religiosos queriam naquela época. Então, se nós estamos falando de intenção, nós não conseguimos discernir, mas o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em nós, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe das nossas intenções.
Ok, Marcelo, ok, então eu comecei a entender agora, mas também Jesus falou que nós não deveríamos fazer vãs repetições. Quer dizer então que eu estou pedindo uma coisa sempre, é uma vã repetição? De maneira nenhuma. Quando Jesus Cristo ele fala sobre vã repetição, é muito difícil você entender isso como uma coisa que você pede constantemente, intensamente, porque você tem algum pedido que está ardendo no seu coração. Já pensou se aquela mãe que ora diversas vezes por dia pelo seu filho que está no crime ou está nas drogas, considerar isso como vã repetição? Imagina, nenhuma. Lembra de Ana, que eu mencionei há um pouco tempo atrás, como ela orava incessantemente a Deus pedindo um filho, pedindo para que a sua madre fosse aberta e ela pudesse realizar esse desejo maravilhoso que é ser uma mãe. Quando Jesus Cristo menciona na Bíblia sobre vãs repetições, na verdade ele está dizendo sobre algumas pessoas, alguns religiosos, que pensavam consigo mesmo que de muito repetir palavras seriam atendidos de qualquer forma. E essa palavra vãs repetições, no seu significado original na Bíblia, quer dizer que são palavras sem sentido, palavras sem nexos, ou seja, o camarada ficava repetindo qualquer tipo de termo religioso para adorar a Deus, que aquilo não vinha do coração, aquilo era apenas uma coisa decorada para tentar engrandecer a Deus, mas não de uma maneira sincera, sabe, que vem lá de dentro, mas apenas de uma maneira para simplesmente repetir. E Deus não quer isso de ninguém, não quer isso de mim, não quer isso de você. A maior bênção da oração é você poder ter uma comunicação transparente com o seu Deus. Não adianta nada a gente falar uma coisa da boca para fora, porque Deus, ele não escuta somente o que sai das nossas bocas, ele consegue ler os nossos pensamentos e consegue entender os nossos corações. Então, se você tem algo que você quer muito, se você tem aquele sonho, restauração de casamento, estar junto com a sua família, tirar o seu filho dessa vida ou sua filha, não sei, seja lá o que for, pode continuar orando incessantemente, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e a vida da sua família. Você já passou por alguma experiência em que você passou muito tempo orando por alguma coisa ou ainda continua orando? Conta um pouco da sua experiência aqui embaixo, eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas que ainda estão buscando, tentando alcançar em oração uma determinada causa, um determinado objetivo e às vezes, por conta do tempo que demora, às vezes a fé abaixa um pouco. Conta um pouco da sua experiência, às vezes você pode ter orado tanto tempo por uma coisa até acontecer que vai ajudar muitas vidas. A oração ela é o contato incessante com Deus. Nunca se esqueça, ore sem parar, ore sem cessar. A oração ela é o ponto máximo de comunhão entre nós e o nosso Senhor. Então é muito importante nós sempre mantermos vigilantes orando. Porque, vou te falar uma coisa, um cristão sem oração é a mesma coisa de um carro sem gasolina. Não serve para aquilo que se destina, não adianta, o carro não anda. E o crente sem oração ele não consegue ter um crescimento, porque ele não consegue ter a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não pare de orar. Vai ser o combustível para você continuar firme na sua fé, caminhando para a glória, caminhando para o céu. Para concluir, como diz lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sirva a Deus com fidelidade, carinho, amor e fé. Ore a Ele, que Ele vai abençoar a sua vida. Deus, Ele discerne todas as nossas vozes, todos os nossos pensamentos e Ele é onipotente o suficiente para poder nos acompanhar e onipresente para estar em todos os lugares. Ele sabe o que você passa, Ele sabe quais são as suas necessidades. Nunca pare de orar, porque Ele escuta as suas orações. Às vezes parece que Ele não escuta as suas orações, todos nós passamos por isso, mas eu quero te dizer uma coisa, Ele escuta e Ele está acompanhando você e no momento certo Ele vai agir para te abençoar, tanto você quanto a sua família e todas as outras pessoas que você ama. E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de clicar no botão gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e confere se o sininho está ativado, porque quando você ativa o sininho você recebe todas as nossas notificações aí e não perde nenhum dos outros vídeos. Sigam o caminho do conhecimento e tchau! Deixe like, se